Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa falar no teu coração. Convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, e estivesse aí se inscrevendo, compartilhando, divulgando essas mensagens, e também não deixasse de acionar o sininho toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí essa nova notificação. Que Deus possa te abençoar. Quero estar compartilhando com você uma mensagem que o Espírito colocou no meu coração, que possa falar com você. Ele está lendo a carta de Tiago. Deus tem me trago essa palavra, essas mensagens da carta de Tiago, desses dias no meu coração. E eu queria compartilhar mais uma porção dessa carta para os nossos corações. Tiago capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 24, que diz assim: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Que Deus possa te abençoar, te dar graça. Tiago, já falei que ele foi não somente um jovem, que ele se expressava muito bem, tinha uma boa eloquência, uma boa oratória, um bom conhecimento, mas não somente pelo fato disso, que eu tenho admiração por Tiago, mas pelo fato dele ser praticante. Ele não somente ensinava, ele praticava os seus ensinos. E isso que ele nos ensina. Nós vemos que Cristo foi um dos maiores mestres no passado, não porque ele curava, ressuscitava, fazia grandes milagres, mas porque Cristo ele ensinava e ele praticava aquilo que ele ensinava. Por isso que muitos mestres, muitos fariseus diziam: nunca vi ninguém falar como esse. Não era somente falar, é porque eles viram Cristo, que ele falava, a forma que ele falava, a maneira simples, mas de uma forma que mudava o interior das pessoas, porque ele praticava os seus ensinos. Ele não somente ensinava com palavras, com a natureza, com parábolas, com exemplos da natureza, mas ele ensinava com seus exemplos de vida. Ele praticava, ele estava praticando. E Tiago, ele seguiu à risca tudo aquilo que ele aprendeu. Ele era um bom conhecedor, era um bom orador, conhecia realmente a palavra do Senhor, se expressava de uma forma muito bem, mas era um jovem que ele praticava aquilo que ele ensinava. Isso é o mais importante, às vezes, nas nossas vidas. E é isso que nós precisamos aprender. É praticar aquilo que nós temos ouvido. E nós vemos que essa palavra, ele inicia dizendo isso. Sabei essas coisas, meus amados. Sabei essas coisas. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Irmãos, tem algumas coisas que às vezes me chamam muita atenção. Ainda que eu digo que eu amo a palavra do Senhor, eu tenho uma admiração e um amor muito grande pelo cristianismo, porque o cristianismo, ainda que as pessoas colocam como uma religião, mas é uma mudança de vida, é uma decisão de vida, é uma decisão de ser um testemunho de Cristo. Claro que não tem como eu colocar que ela não seja uma religião, né, não que Cristo criou, mas que foi criado pelo homem, o cristianismo. Cristo ele levantou servos dele, convidou pessoas para segui-lo, e nós somos seguidores de Cristo. Mas as pessoas nos colocam como
religiosos como cristãos religiosos. Enquanto nós somos aí seguidores de Cristo, seguimos a Cristo. Essa é a verdadeira palavra chamada cristão, são seguidores de Cristo. Mas a gente não vê esse tipo de atitudes quando se dizem seguidores de Cristo. Porque para seguir alguém você tem que saber, você tem que se estar realmente sendo orientado, estar debaixo daquela orientação, dos ensinos, aí você é um seguidor. E nós vemos, irmãos, como está dizendo que o cristianismo, a gente vê pessoas que se preocupam mais com outras pessoas. Nós vemos pessoas que elas tinham que se preocupar consigo mesmos, mas acabam se preocupando com a vida de outras pessoas. E nós vemos que na Bíblia, lá no livro de Mateus, Jesus disse aquela palavra para aquelas pessoas que estavam lhe acusando. E uma pessoa com um cisco no seu olho. E Jesus fala que para eles tirarem a trava dos seus olhos. Porque está se preocupando com o cisco no olho dos outros. E às vezes a gente vive um contexto assim, onde pessoas, irmãos, elas se preocupam com a vida dos outros. Enquanto que a minha função, primeiro eu tenho que me preocupar com a minha salvação, com a minha vida. Foi isso que Cristo ele quis ensinar para Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 20. Ele diz para Pedro que Jesus, ele, após ele ter ressuscitado, ele aparece para várias pessoas e aparece para os discípulos. E depois ele faz aquela série de perguntas para Pedro. Se Pedro amava mais que os outros, se Pedro amava. E Pedro vai respondendo positivamente. Mas parece que Pedro ele achou que ele tinha o direito de, da mesma forma, tirar algumas perguntas, fazer algumas perguntas para Cristo, tirar algumas dúvidas dele. Porque Cristo já tinha dito para ele que quando ele se converter, eles iam tomar ele pela mão, ele ia ser levado como um vento para todo lugar. Então Pedro ele já sabia como seria seu ministério, mas aí Pedro ele se preocupa com a vida do outro. E ele diz lá em João capítulo 21, versículo 20 ao 22, Pedro voltando-se viu o que o seguia, o discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse se reclinara sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Esse que havia deitado de uma forma amorosa, carinhosa no peito de Cristo, é o próprio apóstolo João. Em que ele deita no ombro de Cristo, ali no peito de Cristo, de uma forma carinhosa, e pergunta: Mestre, Senhor, quem é que vai te trair? E Pedro, ele fica preocupado, ele fala, vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e deixa aí, quem será? Pedro não tinha que se preocupar com o que seria do apóstolo João. E Jesus lhe responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então você vê que Jesus, de uma forma carinhosa, ele diz para Pedro: Pedro, que te importa, Pedro? Que te importa que vai ser dele? Mas segue-me tu. Jesus, por ser ético, educado, ele dá uma resposta para Pedro, mas se é nós, fala: Pedro, vai cuidar de sua vida, Pedro. Não tem que se preocupar com a vida do apóstolo João. Se fosse talvez nós, a gente agiria dessa maneira. O que te importa, Pedro? Cuida da tua vida. E o exemplo de Pedro é que nós vemos muitas das vezes. Pessoas elas se preocupando com a vida dos outros e não cuidam da sua. Eu vi há alguns tempos uma frase que postaram. Eu achei muito interessante aquela frase. Aquela frase, ela dizia o seguinte: não meça a tua santidade pelo tamanho do pecado dos outros. Achei muito interessante. Porque a gente vive, às vezes, num contexto dessa natureza, irmãos. Onde as pessoas querem medirem a sua santidade
pelo tamanho do pecado do outro. Enquanto eu não tenho que medir, irmãos, a minha santidade pelo pecado de ninguém, eu tenho que cuidar de mim. Por isso que o Espírito ele colocou um tema no meu coração, olhando para o meu reflexo. Eu tenho que olhar para o meu reflexo, para a minha vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, aquilo que o Espírito tem feito na minha vida. E Tiago, ele inicia essa palavra, essa argumentação nesse versículo. Saber essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. Essa primeira palavra dele fala pronto para ouvir e tardio para falar. Ele está dizendo nesse contexto aqui, nessa ocasião, de pessoas que ainda eram imaturas e já queriam ser líderes, queriam estar liderando. Esse é o contexto que ele está dizendo aqui. De pessoas que não estavam preparadas ainda para serem líderes. Porque ele sabia do grande compromisso, da grande responsabilidade que é uma pessoa, porque a Bíblia fala que aquele que muito tem, muito lhe será cobrado. Então ele já estava aqui orientando para aquele que era tardio em falar, que era o momento de estar ouvindo, aprendendo, e não era o momento de estar ensinando alguma coisa. Nós vivemos hoje dentro de um cristianismo onde pessoas têm pulado etapas, irmãos. E em Cristo não tem como eu pular etapas. Nós temos que viver aquilo que Cristo vai nos colocando, Ele vai nos conduzindo. E tem pessoas, pelo fato de talvez ter grandes conhecimentos, já terem talvez suas formaturas, né, de um bom diploma, já com um anel no dedo, as pessoas já querem alcançar talvez já um nível, uma estrutura. Existe diferença de eu ter conhecimento teológico, ser inteligente, mas eu ter estrutura, maturidade espiritual para poder viver aquilo ao qual realmente eu estou sendo colocado. O chamado a pessoa pode ter, mas é um momento para poder aquilo. Por isso Tiago ele ensina aqui, nesse versículo 19, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Esteja pronto para ouvir, aprender, e tardio para poder falar. Porque a ira que ele fala aqui do homem, e seja tardio para irar também, porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Ele nos ensina de uma maneira a nós termos uma vida branda, temperada pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes pessoas elas ainda não estão capacitadas, vão achar que estão prontas para estar naquele nível. Ainda que elas estejam de uma forma intelectual capacitadas, mas espiritualmente precisam amadurecer, precisam crescer. E há pessoas que não entendem isso. Por isso que Tiago ele ensina nesse versículo 21, dizendo, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que é um implante? O que é implantado em nossos corações? Quando a pessoa recebe um implante, é que foi plantado nele algo para lhe trazer vida, trazer novamente os movimentos. Então essa palavra implantada em nós, ela foi implantada para quê? Como diz ali, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, para nos salvar nossas vidas. Então nós vemos que o homem tem que ser tardio, não se precipitar na proclamação do Evangelho antes de aceitá-lo e colocá-lo em prática. O que Tiago ensina ali é que o homem, a mulher, o servo de Deus, ele não deve se precipitar na proclamação do Evangelho antes de aceitá-lo.
Porque pode ter conhecimento, pode conhecer a palavra, pode ser um grande orientador, um grande professor, até um bom líder, um bom orador. Mas se ainda não aceitou esse evangelho no coração, esse evangelho ainda não lhe trouxe transformação de vida, então ele ensina isso. Primeiro tem que aceitar esse evangelho no meu coração. Primeiro ele tem que me transformar. Ele tem que me libertar, como ele diz aqui nesse versículo 21, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. O que nós vimos do mundo. Aqueles pensamentos ruins, aquelas coisas ruins nas nossas vidas. Então Tiago ele ensina aqui que antes de eu proclamar o evangelho, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu estou lendo. Eu não posso falar de algo que eu não coloquei em prática, que eu não estou vivendo na minha vida. Por isso que o tema que o Espírito colocou no meu coração é olhando para o meu reflexo. Olhando para o meu reflexo. Não para o reflexo dos outros, mas olhando para o meu reflexo. Nós vemos que esse versículo 21 ele nos fala sobre isso. Que essa palavra em nós aí, implantada, meus queridos irmãos, essa palavra que germina, ela cresce transformando a vida e dando assim a garantia da salvação. Essa palavra implantada em nós, ela tem que germinar, ela tem que dar fruto. Ela tem que trazer a nossa consciência, ao nosso coração, essa certeza de salvação para a nossa alma. Por isso esse versículo 21 nos fala isso. Ela é poderosa para salvar nossa alma. E o versículo 22 ele fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvinte, enganando-os a vós mesmos. E o que mais nós temos visto, irmãos, infelizmente, são ouvintes e não praticantes. Pessoas que ouvem, pessoas que aprendem aquela boa matéria, mas as pessoas não colocam em prática para a sua vida. O primeiro ensino em nossas vidas, irmãos, é ouvir e praticar. É ouvir e andar em conformidade. É ler essa palavra e seguir o que ela me ensina. Não adianta nada eu ler essa Bíblia, eu ler essa palavra, eu falar, vou ler a Bíblia de capa a capa, todos esses livros, que cada um me conta uma história magnífica, maravilhosa, se não me traz nenhum proveito, não me traz nenhum crescimento. Eu preciso ler, mas eu preciso praticar o que ela me ensina. Então esse versículo 22, que nos fala, tornar-te praticantes da palavra. É tornar praticante, irmãos. Se eu não tenho praticado, eu tenho que praticar. Eu não posso ser uma pessoa que seja observador de vidas alheias, de erro dos outros. E o que mais às vezes a gente vê são, infelizmente, assim, eu não faço isso. Vê o que fulano fez, vê o que aquele líder fez, o que aquela irmã fez, o que aquele irmão fez. Vivem apontando o dedo, mas se esquece que às vezes tem pessoas também apontando o dedo para nós. E eu não posso ver apontando o dedo para ninguém, observando o erro dos outros, para dizer depois, falar assim, olha, eu não faço isso. Fico observando, achando que a minha santidade é maior do que aquele pecado, eu sou mais santo. E não é isso. A minha santidade, ela não tem que ser medida pelo tamanho do pecado do irmão, da irmã. A minha santidade tem que ser medida naquilo que eu conheço da palavra do Senhor, naquilo que eu pratico na palavra do Senhor. Essa é o que eu tenho que medir a minha santidade. Eu pratico o que eu estou lendo? Eu pratico o que eu ouvi no culto domingo? Eu pratico o que eu ouvi no culto na quinta-feira, na terça-feira, na quarta, no sábado?
Eu pratico aquilo que eu ouvi através do rádio, meio de comunicação. Eu pratico aquilo que estou praticando, aquilo que o Espírito me levou a ler, a meditar pela manhã, pela tarde, pela noite. O meu nível de santidade tem que ser de acordo com aquilo que eu estou praticando, no que a palavra tem falado comigo. Por isso que Tiago nos ensina isso. Essa palavra, ela é implantada em nosso coração para a salvação de nossa alma. E no versículo 23 ele fala, porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Um rosto natural. Você não contempla o seu rosto espiritual, sua vida espiritual, mas essa natureza humana, esse rosto natural, esse semblante humano, terreno, é o que você vê diante de um espelho, o seu reflexo. Enquanto que o meu reflexo que eu tenho que ver é o reflexo espiritual. O que eu sou diante de Deus, o que eu sou diante da sociedade. Não o que eu sou talvez no meio dos membros da igreja, dentro de um culto avivado. Eu digo sempre, dentro de um culto, nós somos ali 90% cristãos. Homem de Deus, avivado, mulher de Deus, abrasada. É ali, porque ali é um ambiente completamente espiritual. Ali nós entramos para cultuar, para adorar, para servir, para ouvir, para receber. Então eu tenho que estar em espírito de oração. Então ali, 10% às vezes eu faço um julgamento, eu olho para alguma coisa que talvez às vezes a gente não deve olhar. Né? A gente tem às vezes esse momento desses 10%, mas 90% a gente busca Deus. E às vezes 10%, esses 10%, a nossa mente até viaja para fora da igreja, do culto, naquele momento que às vezes vem um momento assim meio cansativo, às vezes seja no louvor, seja na mensagem, seja numa oportunidade, aí tua mente ela acaba vagando, né? E aí você de repente volta de novo, porque é um lugar completamente, um ambiente espiritual, e você volta para Deus e busca a Deus. Mas fora dali, irmãos, no trabalho, na rua, na casa, muitas vezes nós somos ali os 90% natural. É isso aqui que Tiago está dizendo aqui. É que eu contemplo no espelho esse homem natural, esse homem terreno, esse homem carnal. E às vezes esse homem que tem que se converter. Não é esse homem que eu tenho que ver. Eu tenho que ver aquele homem que eu sou dentro da igreja, que é uma extensão daquilo que eu sou na igreja. Eu tenho que ser no meu lar, na minha casa, no meu trabalho, na rua onde eu moro. É extensão. É vida transformada, é vida com Deus, é vida pelo poder de Deus, é vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então é isso que o Espírito Santo, é isso que Tiago, ele está nos orientando aqui. E no versículo 24, que ele fala, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Justamente isso, irmãos. O homem natural, o homem carnal, ele não conserva a sua aparência, ele se esquece da sua aparência. Mas o homem de Deus, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é, irmãos. A mulher de Deus sabe quem ela é. Então que nós possamos seguir essa orientação de Tiago. Olhar para o nosso reflexo, irmãos. Olhar para aquilo que nós somos diante de Deus. Ou que nós desejamos ser diante de Deus, irmãos. Eu não tenho que ser nada para mostrar para ninguém, para mostrar, irmãos, para um líder, para mostrar para as pessoas. Não. Primeira coisa, eu tenho que ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Ele deseja que eu seja um exemplo. Porque ele fala lá no livro de Marcos, que quando nós o seguimos, nós o aceitamos, nós andamos com ele, ele é que vai mostrar quem nós somos, irmãos. Então isso é importante. Eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou. Você não precisa mostrar para ninguém
está fazendo nenhum tipo de esforço, porque as pessoas vão ver quem você é quando você começar a viver um referencial, a viver aquilo que a palavra te orienta. Quando você começar a ver o teu reflexo espiritual. As pessoas não querem ver, as pessoas já conhecem o teu reflexo natural de homem, de mulher. Agora o que elas querem ver é esse reflexo espiritual. Por isso que o Espírito colocou no meu coração esse tema, olhando para o meu reflexo. O que é que eu tenho refletido nos últimos dias? Qual é o meu reflexo diante da igreja, diante do meu lar, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, do esposo? Qual tem sido o teu reflexo? O que as pessoas... Cristo ele fez uma pergunta para os discípulos. O que os homens pensam acerca de mim? E cada um falou uma coisa. Mas Jesus sabia o que eles diziam. Mas Cristo queria saber o que eles pensavam. E vós, o que pensar de mim? Jesus não queria saber o que eles pensavam acerca do seu intelecto, não. Mas o que eles pregavam acerca de Cristo através das suas vidas. Qual era o exemplo deles quando Cristo não estava perto? Era isso que Cristo queria saber naquela pergunta. O que vós pensar de mim? Porque o que eu penso de Cristo, eu não falo somente na presença dele, na igreja, em reuniões, não. É fora, na sociedade, é na rua, é dentro do meu lar. O meu falar é o meu referencial, é a minha vida, é o meu reflexo, geralmente, que as pessoas vão ver a Cristo na minha vida. Então é isso que o Tiago nos ensina. Que esse Espírito de Deus maravilhoso, ele possa mudar o teu entendimento, a sua vida, e você possa refletir a glória de Deus, ter esse reflexo espiritual, e as pessoas possam olhar para você e não ver esse homem natural, essa mulher natural, mas ver um reflexo do poder de Cristo através do Espírito Santo em sua vida. Que Deus te abençoe. Deus, muito obrigado por essa palavra santa, bendita e maravilhosa, meu Deus. Obrigado da forma que o teu Espírito nos conduziu, falou conosco, falou agora com esse ouvinte, com esse irmão e com essa irmã, Deus. Que essa palavra possa refletir, possa, meu Deus eterno, fortalecer a alma, o entendimento, ó Pai dos irmãos. E eles possam ser um referencial teu, Deus querido. Que eles possam, meu Deus, ter o teu reflexo. Olhar, ó Deus, para o reflexo espiritual. Porque é esse que vai mudar, ó Deus, vidas. E vai mudar as suas próprias vidas, ó Deus, para a salvação das suas almas. E tudo aquilo que nós lermos, que nós ouvirmos, nós possamos ser praticantes, ó Deus eterno. Não somente ouvintes, mas praticar os teus ensinos, ó Deus. Nos ensine a andar, meu Deus eterno, segundo aquilo que o teu Espírito tem falado conosco. Meu Deus, eu oro, eu abençoo e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te dê a vitória e que você possa ser um grande e uma grande referencial de Cristo. E que as pessoas possam olhar para você e ver o reflexo da glória de Deus, não somente no teu semblante, mas na sua forma de agir, de falar, de se expressar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.